tô aqui para dar uma orientação a você o que vai acontecer no trabalho. A gente dividiu o trabalho em 3 tópicos. No primeiro, a gente vai falar sobre a relação de Bentinho e Capitu. E no segundo, a gente vai falar sobre realismo em questão ao livro. E no terceiro, a gente vai apresentar algumas críticas sobre o livro que nós achamos, tipo, a opinião própria nossa. E ao decorrer desse livro, a gente vai mostrar para vocês todos os perrengues que Capitu e Bentinho passaram, o que o autor Machado de Assis quis apresentar no livro para você. E as nossas críticas vão esboçar um pouco do nosso desapontamento com o livro, que realmente ocorreu, não esperava um final daqueles. E o início do vídeo é esse. Vamos para o segundo tópico. Vamos falar um pouco sobre Bentinho. Bentinho, ele nasceu destinado a ser padre, porque a sua mãe, ela fez uma promessa a Deus que se ele nascesse, ele seria padre, porque a mãe dele, antes dele, perdeu um filho, e então ela fez essa promessa a Deus. Só que ao decorrer da história, ele conhece Capitu. Capitu é uma menina de mata-cavalos, que os dois eles tiveram a relação de amizade muito forte na infância, na qual eles foram se apegando um ao outro, e essa relação no futuro se tornou uma coisa mais séria. Só que Bentinho ele estava destinado a ser padre e porém ele teria que ir ao seminário. O que é o seminário? O seminário ele era tipo uma das partes para ele se tornar o padre. Então, só que aí neste caminho para se tornar padre, ele descobriu que estava amando Capitu. E nisso, ele conta muitos detalhes de Capitu, como ela era linda, como ela era formosa, entre outros detalhes. Então, ele teve a ideia de sair do seminário. Para isso, ele teve que conversar com o protonatário e lá ele fez um amigo chamado Escobar. E esse amigo Escobar foi leal a ele e os dois tornaram uma grande amizade, assim que iria durar muito tempo. Antes de ir para o seminário, Bentinho tinha feito uma promessa a Capitu. Na verdade, os dois tinham feito uma promessa a si mesmos que os dois iriam se casar assim que Bentinho voltasse do seminário. Então, assim foi feito. Bentinho conseguiu voltar para Mata-Cavalos e lá fizeram-se uma vida entre Bentinho e Capitu. Porém, Bentinho começou a ter sinais de ciúmes desde o seminário. Ele imaginava coisas e assim poderia se decorrer o adultério. Então, Bentinho foi se desenvolvendo esse ciúme cada vez mais e a ponto de chegar a um ponto extremo. Capitu gostava de ir a bailes. E nesses bailes, ela tinha uns braços muito, desculpa a interrupção, ela tinha uns braços muito bonitos. E nisso, outros homens ficavam encarando, olhando e até esbarrando nela. Por isso, o Bentinho se fez ciumento e até fez questão de não ir aos bailes com ela. Mas essa não foi o auge do ciúme de Bentinho. Eles dois se casaram, tiveram um filho, e esse filho que gerou toda a polêmica. Bentinho via claras expressões de seu amigo Escobar no rosto de Ezequiel, e isso gerou um certo desconforto e o medo do adultério de Capitu, na qual eles tiveram uma conversa muito forte. E dentro dessa conversa, minha amiga agora vai explicar o que decorreu dessa história. Um tempo, Ezequiel foi fazer uma visita pro Bentinho. Chegando lá, o Bentinho olhou pra ele e disse: "Nossa, você tá a cara do meu amigo." Aí tá, aí ele ficou pensando, né? Nossa, ela me traiu mesmo, não era coisa da minha cabeça. Aí tá, passou um tempo, o Ezequiel foi fazer uma pesquisa em Jerusalém e acabou morrendo de febre tifoide. Aí, no final de tudo, o Bentinho ficou sozinho porque todo mundo lá havia morrido. Aí, no final do livro, ele diz que ele já teve várias outras mulheres, mas que ele nunca amou essas mulheres como ele amou a Capitu. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o realismo. E ele é introduzido na obra de Machado de Assis. Então, o realismo, ele geralmente é caracterizado por mostrar a realidade sem fantasiá-la. Os romances realistas, na maioria das vezes, se fundamentam no caso de adultério, como se pode ver em obras de diversos autores naquela época, como Eça de Queiroz e vários outros.
Em Dom Casmurro, especificamente, é exatamente a suspeita de traição que sustenta o enredo do romance, e tudo se constrói em torno de um possível adultério cometido por Capitu. Machado de Assis, ele retroage à infância tentando buscar a origem do problema, focalizado. Embora adote a primeira pessoa como narrativa, o narrador se coloca à distância. No extremo da vida, o protagonista reconstitui o seu passado, marcando assim um ângulo de visão marcado pela objetividade. Machado de Assis, entretanto, ultrapassou a própria estética realista, ao usar recursos narrativos que não são típicos dos demais autores de sua época, antecipando certos aspectos da modernidade. Machado de Assis, então, ficou sendo assim considerado o mais fino analista da alma humana, mergulhando desadamente na psicologia de suas personagens. Em Dom Casmurro, o narrador não se contenta em contar a sua história, mas parece assim conduzir o leitor por caminhos tortuosos através de sua memória e seus pensamentos antes de decifrar o seu passado. E no livro é mostrado o ponto de vista de Bentinho, portanto o adultério pode ter acontecido ou não. E sempre tem, quando se fala sobre essa obra, sempre tem aquela pergunta: Capitu traiu ou não Bentinho? Bom, Bentinho era um homem muito ciumento, ciumento mesmo, e que ele pode ter criado paranoias, tipo, de ter imaginado que teve uma relação ali com Escobar e às vezes nem teve. O ciúme que ele tem por ela é muito possessivo. É algo muito grande, gente. Então a gente tem que lembrar isso e levar em conta que os ciúmes dele podia estar criando coisas na cabeça dele que nem existiam, coisas que nunca existiam. Mas também devemos lembrar que quando ele tem esse ciúme, cria essa insegurança, a própria mãe dele, quando Capitu vai para a Europa, age friamente com ela. Então, ela poderia muito bem, do jeito que a personalidade de Capitu era, ter discordado, ter dito algo, e ela agiu friamente, foi, e a própria sogra dela, estava tratando ela frio, que o livro relata, e que eu também achei. Então, como se diz, né? Mãe nunca desconfia do errado, sempre é o certo. Então, ela tá aí, né? Será mesmo que aconteceu? Porque a própria mãe desconfiar que ele tanto age friamente com a nora. E também devemos também ver que Bentinho não tinha aquele amor, aquele afeto. Tinha um amor, existia um amor dentro dele, mas o ciúme atrapalhava a troca de afeto, a troca de amores por eles, de contatos fixos, de carinhos, porque pensa, o ciúme dele estava tão elevado que ele pode ter trago essa carência a Capitu e ela realmente ter procurado Escobar, de ter relacionado com Escobar, por Escobar ser no livro cita que ele era um homem namorador. Então, tudo que ela estava precisando, o Escobar tinha. E essa grande dúvida, se traiu ou não traiu.